Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Essa é mais uma aula da classe Semeadores de Cristo, da Escola Bíblica Dominical da Igreja Júbilo de Jandira, com os professores Stephanie Valadão e Ciro Valadão. Nós estamos estudando os 4 evangelhos, que é uma história em 4 dimensões. A lição de hoje é a lição 8, Lucas, o ministério do Filho do Homem. E o texto áureo da nossa lição é: Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Lucas 7, 22. O texto bíblico básico da nossa lição é Lucas 4, do 14 ao 21. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Nesta lição, destacaremos algumas características marcantes do ministério de Jesus como Filho do Homem. Ele é o exemplo maior a ser seguido por todos os que se identificam como seus discípulos. A essência do ministério do Filho do Homem acha-se em seu serviço prestado a outros. Deste modo, todos os que quiserem ser eficazes no sentido espiritual devem imitá-lo. Lucas 9, 23 está escrito: Depois disse a todos: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Todos os que servem a Deus são ministros em suas respectivas capacidades, não apenas os que exercem algum cargo eclesiástico. Vamos à palavra introdutória. Ensino, milagres e oposição são características ligadas diretamente ao ministério de Jesus no Evangelho de Lucas. Suas ações e manifestações sobrenaturais de poder chamaram a atenção de muitas pessoas para si e, ao mesmo tempo, levantaram controvérsias em outros grupos. Seus atos ministeriais lembravam os profetas veterotestamentários, que são os profetas do Antigo Testamento. Em Lucas 7,16 está escrito: Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: Que grande profeta apareceu entre nós! Deus veio salvar o seu povo. Contudo, cada palavra e passo do Mestre demonstravam que havia algo mais nele. Jesus não era apenas outro homem que fazia predições por inspiração divina. Na realidade, ele tinha uma missão, carregada de uma esperança profética, que evocava a chegada de um tempo especial de atividade de Deus entre o povo. Lucas 4, 18 e 19 diz o seguinte: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas novas aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar
que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Esse é o tom dado por Lucas ao anunciar o ministério terreno de Cristo. Imbuído de humildade, o Filho do Homem dedicou-se inteiramente à sua obra, e mesmo em face às inúmeras oposições que sofreu, permaneceu firme em seu propósito. A palavra ministério tem sua origem no latim minister, onde está presente o comparativo minor, que significa menor. Deste modo, ter um ministério ou ser um ministro é, antes de tudo, tornar-se menor que os outros para servi-los. A grandeza do ministério de Cristo está nisso. Mesmo sendo filho de Deus, ele veio como filho do homem, a fim de libertar os cativos e reconciliá-los com Deus. Ele tinha um ministério reconhecido. Lucas mencionou a idade com que Jesus iniciou seu ministério público, quase 30 anos. Era nessa idade que no Antigo Testamento os levitas davam início aos serviços ministeriais. E era nessa idade também que, segundo a tradição, um homem atingia a maturidade. Desde os 12 anos, o Filho do Homem estava ciente do seu propósito. Vamos ler essa história. Lucas 2, do 41 ao 52. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém, e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando, e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos grandes mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e a sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você." Jesus respondeu: "Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai?" Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Entretanto, ele aguardou o tempo certo para exercer seu ministério. Assim que deu início às suas atividades ministeriais, sua fama divulgava-se por todos os lugares, em redor daquela comarca. O Pai afirmou o ministério de Jesus. Seria insuficiente as pessoas reconhecerem Jesus como alguém especial, sem que o reconhecimento de Deus fosse evidenciado. Por essa razão, antes de tornar-se célebre entre o povo, o Filho do Homem foi afirmado pelo céu. Ao sair das águas batismais no Jordão, o céu se abriu e ouviu-se a voz de Deus que dizia: "Tu és o meu Filho amado, em ti me tenho comprazido." Este é o momento exato em que o Senhor identifica publicamente o unigênito da criação. O ministério de Cristo começou com um aval celestial. Foi o Deus eterno quem validou a sua missão. Isto nos faz lembrar de que nenhum reconhecimento humano supera o reconhecimento divino. Ao contrário, ainda que não haja o reconhecimento por parte dos homens, o reconhecimento de Deus habilita-nos para a missão.
os anjos também reconheceram e serviram ao ministério do Filho do Homem. Das 16 citações que Lucas faz sobre os anjos em seu evangelho, 12 estão atreladas a Jesus. Observe. Gabriel, que é citado em Daniel 8,16 e 9,21, foi quem anunciou a Maria que ela traria ao mundo o Salvador. Em Nazaré, o mensageiro de Deus declarou à jovem: o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Após o nascimento de Jesus, um anjo apareceu aos pastores de Belém, acompanhado por uma multidão de exércitos celestiais, e anunciou-lhes: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus, ao triunfar no episódio da tentação, foi servido por anjos. Enquanto estava em agonia no Getsemane, apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Merece destaque também a autoridade com que o Filho do Homem enfrentava os demônios. Ao longo do registro lucano de Atos, encontramos relatos de feitiçaria e ilusionismo, práticas comuns ao mundo antigo. Entretanto, o evangelista fez questão de destacar que Jesus diferia de todos esses engodos, pois agia com autoridade em seu ministério, fazendo com que os demônios o temessem. Em Lucas, os demônios, ao perceberem a aproximação de Jesus, manifestavam-se dizendo: bem sei quem és, o Santo de Deus. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O Filho do Homem não invocava qualquer lista de divindades, não recitava fórmulas de encantamento e não fazia uso de qualquer outra parafernália mística. Uma simples frase de repreensão era suficiente para fazer calar o maligno. Cala-te e sai. Lucas 4,35 está escrito: então Jesus ordenou ao demônio: cala a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento. Esta foi a primeira parte da nossa lição. Estes são os subsídios para o estudo diário. Até a próxima aula.